Copinha, uniforme da Nike, novo patrocinador master, Energia Bet. Tem gente cravando aí que a empresa está fechada com o Vasco da Gama. Está? A gente vai falar aqui para vocês. Vamos falar aqui também sobre a situação de reforços chegando aqui no Vasco. Mais uma semana fechando, jogadores são oferecidos para o Vasco, atacante de renome foi oferecido aí para o Vasco. Vasco pouco devagar com relação a nomes de peso, mas o Vasco é nos bastidores para anunciar um pacotão, né? Semana que vem a gente já tem jogador desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Então, peço você para me acompanhar até o final, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais notícias do Vasco da Gama. Pessoal, o Vasco finalizou a preparação. Amanhã o Vasco joga contra o Velo Clube, lá em Ribeirão Preto, no distrito de Cravinhos. E o Vasco vai a campo às 19h30. O Vasco mandou 30 jogadores, né? 30 jogadores foram oficialmente inscritos. O Vasco levou aquilo que tinha de melhor. Levou o Minete, levou o Zucarello. E o Vasco vai para tentar o título. É uma chance de ouro para a base do Vasco da Gama, que é uma base forte, um título que o Vasco só conquistou uma vez, em 92, aquela geração do Valdir Bigode, né? E que o Fernando Diniz vai estar atento para poder colher alguns jogadores que verdadeiramente vão se sobressair com toda certeza e serem incorporados aí no futebol profissional do Vasco da Gama para a sequência do ano. E hoje a gente teve acesso aí aos uniformes dos Gigantes da Colina. O Vasco vai colocar na copinha. Eu gostaria de dividir com vocês. Muitas pessoas falando, o uniforme da Nike, muito feio. Lembrando que é um uniforme, gente, que é provisório, tá? É um uniforme provisório, tá? A gente está colocando aqui a segunda camisa do Vasco, a branca, tá? O primeiro uniforme, né? E aqui a gente tem os dois modelos de goleiro para você tomar conhecimento. E a questão é a seguinte, o pessoal fica falando, a Nike faz camisa feia. Meu, tô nem aí se a camisa é feia ou é bonita, que o Vasco não pode ter um contrato de R$ 516 mil, igual tinha com a capa nos últimos anos. Então o Vasco parar de lacração, né, de politicagem, o que importa aí é dinheiro entrando, um contrato que vai render para o Vasco da Gama 300 milhões em 7 anos. O Vasco dá um salto exorbitante, e é isso que interessa. Quem ganhava 516 mil e ganhar cerca de 40 milhões por ano é um aumento substancial. Bom, agora a gente fala aqui sobre outro assunto importante, que é o material, é o patrocinador master. Um assunto que me deixa até um pouco irritado, né? A gente acaba até errando aqui, né? O patrocinador master. Por quê? A gente tomou conhecimento que a Energia Bet, uma casa de aposta nova, teria fechado com o Vasco. Mentira, não fechou com o Vasco. E é isso que gera tumulto no noticiário esportivo do Vasco. Ainda não há anúncio oficial de valores ou assinatura concluída
sobre a Energia Bet como a nova patrocinadora master do Vasco da Gama, tá? Algumas fontes aí especulam que as conversas estão avançadas, né? Mas não há confirmação pública dos valores nem da oficialização por parte da diretoria do Vasco e da própria casa de aposta. Na minha opinião, se for fechado por 70 milhões de reais, é uma vergonha. Por quê? O torcedor do Vasco foi enganado. E todos esses jornalistas aí diziam para a gente, tá, que verdadeiramente a gente recebia 70 milhões aí da Betfair. Aí a história não era bem assim, era 35 milhões e agora a gente está dobrando para 70 milhões. Então, é uma grande vergonha, tá? Porque existe uma distância abissal. Se fechar por 70 milhões, é uma distância abissal, tá? Do Vasco para outros rivais do futebol brasileiro. O Vasco merece muito, muito mais do que isso. Mas por aí, nos grupos de WhatsApp, já começou a lacração. 70 milhões, né? Da Energia Bet. Energia Bet vai trazer um jogador de peso para o Vasco. Nos grupos de WhatsApp está assim. Então, só para dizer que não tem contrato fechado ainda com a empresa. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre reforços aqui, que a gente tem muita coisa para poder falar aí na tarde de hoje, comecinho de noite, tá? Próxima semana agora, está chegando aqui no Rio de Janeiro o Rohan Rojas, tá? O jogador ele vai se apresentar ao CT Moacir Barbosa, tá? Teremos ali toda a bateria de exames do jogador. Se o jogador passar nessa bateria de exames, tá? Verdadeiramente a gente vai ter o anúncio dele por 1 ano, tá? Outra situação aí que eu quero passar para vocês, tá? É a situação de 3 jogadores que são do Juliano Bertolucci, que as negociações estão na mão aí do Vasco da Gama, tá? Primeiro vamos falar aqui do jogador Lima, tá? Tem negociações a pedido do Fernando Diniz, né? Enquanto 8 para pagar o aeroporto não chega, que o Flávio Dias pediu aí, o Flávio Dias cravou que tinha, o Lima está negociando com o Vasco, tá? E outra situação que a gente passa aqui para vocês é do jogador Brenner, tá? Ao que a gente tomou conhecimento, parece que o tricolor do Morumbi desistiu da contratação do Brenner. O caminho ficou livre para o Vasco da Gama. O jogador não ficou no Cincinnati, ele já está se apresentando lá na cidade de Udine para integrar o corpo do Udinese, perfeito? E o jogador, nos próximos dias, deverá ser emprestado pela Udinese aqui para o Vasco da Gama. Assim como a situação do jogador Alan Saldívia, tá? Está em fase final, terminal, a forma de pagamento, porque entre o Vasco e o zagueiro está tudo acertado, o empresário, tempo de contrato, tudo. O que está pegando é a forma de pagamento, porque o Vasco quer verdadeiramente fazer o pagamento em 2 parcelas de R$ 1.800.000, e a equipe lá do Colo-Colo só aceita fazer em uma vez. A tendência é que se haja acordo, porque é um pedido ali do seu Fernando Diniz, tá? E para a gente finalizar, hoje na tarde de hoje, a gente tomou conhecimento que o jogador Alex Sanches, tá?
ele verdadeiramente foi oferecido para alguns clubes no Brasil, tá? É um jogador que está lá no Sevilha, entre eles aí o Vasco da Gama. O staff do jogador, aí de 37 anos, teria pedido algo aí de 530 mil reais para verdadeiramente fechar com o clube. Então, é uma oportunidade de mercado que apareceu hoje, um jogador que já não vem bem, né? Muitos consideram como ex-jogador o Alexis Sanches, mas surgiu esse oferecimento aí ao Vasco da Gama. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco deles, a verdade prevalecerá. Se inscreva no canal e às 21h30 conto com você aqui na nossa live tradicional. Valeu? Aquele abraço.